Bom dia a todos. Bom dia a todas. Eu queria cumprimentar o secretário de Saúde do município, queria cumprimentar toda a imprensa de Santo Antônio aqui presente, agradecer mais uma vez pela disponibilidade, agradecer mais uma vez pela atenção dos diversos segmentos da imprensa da nossa cidade. Nós convocamos essa coletiva hoje, aliás, eu creio que seja uma coletiva já esperada há 15 dias atrás, quando no dia 5 do corrente mês nós sinalizamos para a possibilidade da suspensão das atividades econômicas para o dia 18, para amanhã. Lembrando a todos que nos acompanham nesse momento que nós estamos seguindo todo um planejamento já traçado desde o início da pandemia, onde o nosso objetivo sempre foi buscar o equilíbrio entre saúde e economia. Isso é muito importante que fique muito bem claro para todos que nos acompanham nesse momento, que a nossa intenção, o nosso planejamento, a nossa disposição sempre foi na direção de buscar o equilíbrio entre saúde e economia. De forma que, num primeiro momento, a Prefeitura, para alertar a toda a comunidade da gravidade do que estava por vir e, ao mesmo tempo, ter o tempo de cobrar dos segmentos todos a obediência aos protocolos, para informar a todos, nós resolvemos suspender as atividades comerciais. No planejamento, sempre constou que um pouco mais na frente, a Prefeitura Municipal flexibilizaria o funcionamento dessas atividades, justamente no afã de encontrar a dose certa, no afã de perseguir o equilíbrio tão importante nesse momento. Daí, nós flexibilizamos as atividades comerciais e ficou mais do que claro para toda a sociedade que o nosso objetivo sempre foi buscar o ponto de equilíbrio, buscar a dose certa. Diziam alguns que a Prefeitura tinha suspendido as atividades comerciais no momento que não existia nenhum caso na cidade. E que quando os casos começassem a surgir, a Prefeitura iria suspender definitivamente as atividades comerciais. Nós mostramos que esse não era o planejamento. E surgiu o primeiro caso, surgiu o segundo, surgiu o 10º caso, surgiu o 20º caso, e nós chegamos no dia de ontem a 176 casos em Santo Antônio de Jesus, no momento em que a Prefeitura compreende a necessidade de, mais uma vez, suspender as atividades comerciais. Aliás, isso já tinha sido divulgado, esse planejamento já tinha sido discutido quando tudo começou, no momento, sobretudo, da flexibilização das atividades lá atrás. Nós dissemos durante todo o tempo: nós vamos fechar, em seguida vamos flexibilizar, mas a qualquer momento o município poderia tomar mais uma medida na direção de endurecer as medidas. E é isso que nós gostaríamos de anunciar nesse momento. De maneira que eu acho que está mais do que claro a posição da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. A posição, mais uma vez, repito, insistentemente, a posição de buscar
o equilíbrio, é justamente para retomar esse equilíbrio que nós entendemos a necessidade de suspensão desse momento das atividades econômicas. É muito importante deixar muito claro que nós anunciamos essas medidas com antecedência. Alguns não compreenderam o porquê de tanta antecedência, 15 dias, justamente para que as atividades, para que as empresas, para que os segmentos pudessem se organizar melhor, cuidar de um planejamento. Isso fruto de uma discussão sempre permanente, onde segmentos da sociedade se diziam, que nós entendemos, prejudicados, uma vez no momento em que a prefeitura decidiu, sem uma breve comunicação, sem dar oportunidade a esses segmentos de se organizarem de uma forma melhor, de se planejarem. Então, resolvemos com 15 dias de antecedência informar as entidades empresariais da cidade, informar a segmentos que nos procurou individualmente para tratar e discutir o nosso planejamento, e chegamos a um dia da suspensão dessas atividades. Que gostaria aqui de justificar, explicar à população o porquê dessa decisão da prefeitura, lembrando que no dia 5, quando nós resolvemos mostrar para a sociedade que o sinal amarelo tinha acendido, isso foi no dia 5 desse mês, portanto, há 10 dias atrás, nós tínhamos 82 casos confirmados na nossa cidade. 10 dias depois, nós mais do que dobramos. Dia 5 nós tínhamos 82 casos, ontem nós tínhamos 176 casos, o dobro, mais do que o dobro seriam 164 casos, nós chegamos a 176 casos, mais do que o dobro de casos confirmados em apenas 10 dias. Esse foi um dos motivos que nos levou a tomar essa decisão. O número de casos tem crescido com uma velocidade preocupante na nossa cidade. Os ativos também praticamente dobraram. Saiu de 27 pessoas ativas em Santo Antônio de Jesus para 51 pessoas no dia de ontem. De 27 para 51. Quase que o dobro de pessoas ativas, que são aquelas pessoas que ainda não estão recuperadas. Então, crescimento no número de casos, crescimento no número de ativos, mais do que o dobro do número de casos, mais do que o dobro do número de ativos. E outra fator que nos preocupa fortemente é os nossos profissionais de saúde. Nós chegamos a 34 profissionais de saúde na nossa cidade que foram contaminadas com o vírus. 34 é um número bem significativo. Isso nos preocupa bastante, até porque são os profissionais que estão na linha de frente. Bem verdade, e dos 34, 32 já estão recuperadas, mas isso desestimula a nossa linha de frente, e os nossos profissionais começam a apresentar alguma fadiga. Afinal de contas, já são mais de 100 dias de pandemia, e os nossos profissionais, obviamente, como eu também, depois desse período todo de luta, nós começamos a apresentar algum cansaço, e acho que é mais do que notório. Repetindo, mais do que o dobro de casos em apenas 10 dias, praticamente o dobro de ativos em apenas 10 dias, 34 profissionais da nossa rede contaminados, até aqui 32
recuperados. Uma outra coisa que tem nos preocupado muito e que fez com que o sinal amarelo acendesse é a ocupação na capital, a ocupação em Salvador, que segundo o secretário municipal de saúde, lá de Salvador, já chegamos a 84% de ocupação dos leitos para Covid na capital. Isso é algo extremamente preocupante que faz com que a luz amarela se acenda para nós. Todos sabem que o que tem feito com que a nossa rede não tenha estrangulado ainda é justamente a capacidade que nós estamos tendo, sobretudo o secretário municipal de saúde, de diligenciar para que haja um giro-leito, uma velocidade que nos permita a não estrangular o nosso sistema. E na medida que Salvador chega a 84% de ocupação, começa a nos preocupar. O Estado sinaliza para o investimento de alguns leitos de UTI lá em Valença. Isso é muito importante para Santo Antônio de Jesus, porque Santo Antônio hoje, Valença tem mais de 100 casos a mais do que Santo Antônio de Jesus. Valença tem mais óbitos do que Santo Antônio de Jesus. Em Valença nós não temos leitos de UTI, de maneira que essas pessoas, que é uma cidade do mesmo porte que a nossa, com população similar, essas pessoas dessa região vêm para Santo Antônio de Jesus e ocupam os leitos do hospital, que a gente sabe que não é hospital de Santo Antônio, é hospital regional. Então, na medida que o Estado sinaliza para socorrer Valença, que não tem leitos de UTI lá, e nada mais do que justo que assim seja, ajuda automaticamente Santo Antônio de Jesus, porque preserva os nossos leitos aqui do regional. Sinaliza também para o investimento no Clériston Andrade, lá em Feira de Santana, o que na hora que realmente isso se materializar, nos dará um fôlego e nos ajudará na retomada das atividades econômicas na nossa cidade. O Estado tem dificuldade de recursos e é lógico, é evidente, eu agiria da mesma forma que nesse momento o Estado olha para a cidade, para a região onde os leitos estão e a capacidade de leitos está enforcada. Isso é óbvio, é justo e tecnicamente é algo acertado, o que ainda não é a nossa realidade aqui em Santo Antônio de Jesus. Lembrando que além do hospital regional, nós abrimos a UPA 24 horas, que tem 5 respiradores disponíveis. Uma outra preocupação nossa para tomar dessa decisão é justamente o crescimento, a velocidade do crescimento em outras cidades da região. Já citei aqui, já citei um município, Corrimão, de Santo Antônio de Jesus, e um outro município próximo, que é Gandu, que já chega a 261 casos, e que isso, obviamente, que reflete nas nossas preocupações aqui no município de Santo Antônio de Jesus. É uma decisão extremamente difícil, nós sabemos que os casos vão continuar, mas o que é que nós queremos nesse momento evitar? Nesse momento, ao tomar essa decisão, os casos vão continuar? Lógico que vão, mas o que nós pretendemos com essa medida é desacelerar esse crescimento. Não dá para continuar um crescimento desse, de dobrar o número de casos em apenas 10 dias, e na tentativa de desacelerar a velocidade dos casos é que nós resolvemos tomar essa medida, que não é uma medida nada fácil. E o que é que nos leva também a tomar essa medida? É porque eu sou prefeito de toda Santo Antônio de Jesus. Eu sou prefeito de mais de 100 mil habitantes dessa cidade. Dos que votaram comigo,
e também daqueles que não votaram em mim. A minha responsabilidade é com toda a cidade. Eu não sou prefeito representante de apenas uma categoria. Eu não sou prefeito que representa apenas as entidades empresariais. Eu não sou prefeito que representa apenas os comerciários, etc. Eu sou prefeito que representa a todos. Eu sou prefeito que tem responsabilidade com a cidade como um toda. Tenho uma responsabilidade com o rico e muito mais com o pobre. Tenho uma responsabilidade com o branco e tenho a mesma responsabilidade com o negro. Tenho uma responsabilidade com a cidade que ri, mas tenho uma responsabilidade com a cidade que chora prioritariamente. E é esse um dos fatores que nos levou a tomar essa decisão. Eu não posso tomar uma decisão me baseando apenas com interesses de uma categoria específica. Mesmo que eu tivesse o apoio de 100% das entidades empresariais, mesmo que eu tivesse o apoio de 100% da associação comercial, dos membros da associação comercial, mesmo que tivesse o apoio de 100%, a nossa decisão seria sempre a decisão equilibrada, a decisão de olhar a cidade de uma maneira como um todo, e não apenas defender determinados pensamentos, uma vez que a gente sabe que existem divergências de ideias, divergências de pensamento, e o nosso objetivo é justamente, repito, equilibrar essas ideias, equilibrar esses pensamentos e seguir como nós estamos seguindo aqui. Fecha, flexibiliza, se tiver necessidade, suspende mais uma vez as atividades, para que na frente nós voltemos a flexibilizar, porque entendemos a importância de buscar, repito, o equilíbrio entre saúde e o equilíbrio entre a economia. E eu tenho certeza absoluta que as entidades empresariais da cidade têm essa consciência. É tanto que tem, que nós encontramos até aqui, estamos encontrando até aqui, o apoio irrestrito das entidades empresariais de Santo Antônio de Jesus. Nós estamos dialogando muito. Eu tenho dialogado exaustivamente com as entidades empresariais, com o conselho comunitário que nós criamos, com o conselho técnico que nós criamos, com segmentos individualizados. Eu não tenho feito outra coisa a não ser dialogar com a sociedade, e nós vamos continuar com o Sindicato dos Comerciários. Nós vamos continuar dialogando e ouvindo a todos, indistintamente. Vamos ouvir a maioria, mas também vamos ouvir os interesses das minorias dessa cidade, e nós não abrimos mão de ouvir e dar importância à opinião e ao sentimento de todos desse município, indistintamente. De maneira que eu queria agradecer a todos que têm compreendido a forma como nós resolvemos tocar essa crise que se aprofunda a cada dia, buscando sempre o equilíbrio, e agradecer a todos nesse episódio, especialmente as entidades empresariais da cidade que têm compreendido a nossa decisão e a nossa preocupação, que sei também que é uma preocupação de todos eles. Quero aproveitar esse momento também para dizer que nós tivemos uma reunião informal, esclarecer, com o Ministério Público, representado por Dr. Julimar, que tinha um posicionamento inicial de suspender as barreiras sanitárias na nossa cidade, que era um posicionamento, um pensamento destoante, diferente do que pensa a Prefeitura. A Prefeitura pensa que é importante a permanência das barreiras sanitárias, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista para evitar, por exemplo, que aconteça aqui na cidade, o que aconteceu em um determinado município, que toda a imprensa veiculou, onde saiu um ônibus de São Paulo e no meio do caminho
esse ônibus foi deixando pessoas contaminadas em diversas cidades afora. E para evitar que aconteça a mesma coisa, situações como essa na nossa cidade, nós entendemos da importância da permanência das barreiras, não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista também de proteção à população. Os transportes clandestinos, suspensos por força de decisão do governo do Estado, os transportes clandestinos suspensos por decisão de decreto municipal, que as barreiras acabam segurando e evitando que esses transportes que não têm autorização, tanto do Estado quanto do município, possa adentrar nas nossas cidades. Quero agradecer ao Ministério Público, na figura do Dr. Julimar, que entendeu esse sentimento da Prefeitura, que também era o sentimento das entidades empresariais, e resolveu buscar um acordo com o município buscar um acordo com o Ministério Público. Esse acordo está sendo confeccionado e assinaremos com o Ministério Público esse acordo, onde o município se compromete a desprender mais recursos para dar mais dinamicidade às barreiras, evitando ou diminuindo os engarrafamentos, que também é uma preocupação nossa e uma preocupação do Ministério Público. Nesse episódio, eu não poderia, mais uma vez, deixar de agradecer às entidades empresariais que, antes da Prefeitura, buscou diálogo com o Ministério Público, propôs uma reunião e, quando conversamos juntos, conjuntamente, buscamos o consenso, buscamos o entendimento, que é mais importante para todos nós. Então, muito obrigado ao Ministério Público e muito obrigado às entidades empresariais. Nós estamos suspendendo as atividades por 10 dias, nós prorrogamos o toque de recolher. Bem verdade que não é todas as decisões que o prefeito vier a tomar serão questionadas por parte da população. Se você abre comércio, é questionado. Se você fecha comércio, é questionado. Se você funciona parte dos segmentos num turno e parte da outro turno como estava, é questionado. Quando você concentra as atividades, todos os segmentos em um turno só, como está hoje, é questionado. Quando você não implanta o toque de recolher, é questionado. Quando implanta o toque de recolher, é questionado também, porque as pessoas pensam diferente. E isso é natural, que as pessoas pensem diferente. O que eu peço à população nesse momento é que compreenda a posição que nós estamos, a posição de dificuldade que nós estamos nesse momento, sobretudo depois de mais de 100 dias de pandemia, e que a população nos ajude colaborando, fazendo a sua parte. Isso é fundamental. Se a população não colaborar, dificilmente nós conseguiremos o êxito que nós desejamos. Que o Diga Salvador, recentemente todos acompanharam um vídeo lá da Orla, lá da Barra, onde eu me assustei quando vi esse vídeo. Parecia que era carnaval em Salvador, um final de semana concorrido em Salvador, de festa em Salvador, as pessoas aglomeradas num farol da Barra. E percebam que não é um problema apenas de Santo Antônio de Jesus, é um problema de todas as cidades grandes, principalmente de porte médio, cidades grandes. É um problema comum e a população precisa nos ajudar nesse momento. Eu peço aqui vênia ao secretário, que tem nos ajudado bastante nessa luta, para fazer um esclarecimento à população, até porque é um dos pontos mais recorrentes de dúvidas da cidade, e eu aproveito essa audiência enorme de todos os veículos da cidade para esclarecer. Eu tenho recebido muitas mensagens, visto nas redes sociais, uma dúvida tocante ao número de recuperados. As pessoas questionando, com dúvidas, achando que o número de recuperados é um número elevado em Santo Antônio de Jesus.
Então, eu queria aproveitar essa audiência para, mais uma vez, explicar às pessoas. É que o tempo médio para que determinada pessoa seja declarada recuperada, o tempo médio são 14 dias, a contar do dia que a pessoa, que o cidadão tem o primeiro sintoma. Você sente hoje aquele primeiro sintoma, você já começa a contar a partir de hoje os 14 dias. Suponhamos que você faça o teste no 10º dia. No caso do teste rápido, recomenda-se do 10º ao 14º dia, para que o teste tenha mais precisão. Nada adianta você sentir hoje, daqui a 2, 3 dias, fazer o teste rápido. A chance de o resultado não ser satisfatório é muito grande. Então, suponhamos que você sente hoje o primeiro sintoma e que daqui a 10 dias você resolva fazer o teste. Ora, já se passaram 10 dias. Quando o resultado sai, 4 dias depois, você, teoricamente, pode ser declarado recuperado, se nas últimas 72 horas, 3 dias, você não tiver nenhum sintoma. Se você tiver mais um sintoma, você foge da regra dos 14 dias e, obviamente, você vai precisar ficar em isolamento por mais um período. Mas a regra são 14 dias. Então, isso é importante que fique muito claro para a população, porque alguns realmente precisam desses esclarecimentos, mas tem outros que eu percebo, alguns segmentos, sobretudo da oposição, que eu percebo que ficam tristes quando percebe que o número de recuperados na cidade cresce. Então, algo que era para ser celebrado, era para ser comemorado, era para que todos nós pudéssemos agradecer a Deus, porque o nível de letalidade não tem sido muito grande na nossa cidade, o grau de letalidade não tem sido muito grande, as pessoas estão se recuperando em Santo Antônio de Jesus. Era para todos nós agradecermos a Deus e não algumas pessoas questionar ou implementar na cabeça da comunidade dúvidas no que se refere a esse ponto. Então, muito claro, você sente hoje, 10 a 14 dias, faz o teste, quando sai o resultado do teste, não vai contar do dia do resultado mais 14 dias, é do dia do primeiro sintoma até completar os 14 dias. E eu peço à imprensa aqui, muito do fundo do coração, que me ajude a esclarecer esse ponto para a população da nossa cidade. Eu vou deixar um outro assunto, eu vou deixar para o secretário explicar à população, mais uma vez, que nós estamos com dificuldade de explicar à população como funciona o fluxo para o teste rápido. O fluxo, como funciona. Eu quero também, para que a imprensa possa, mais uma vez, prestar um bom papel à nossa sociedade, que a imprensa nos ajude, se cada veículo aqui nos ajudar a explicar à cidade, às pessoas, como funciona esse fluxo, obviamente que a população vai entender muito mais e nós vamos evitar o transtorno na vida de muitas pessoas. Isso é fundamental. E também nós queremos aqui, nessa oportunidade, rapidamente fazer uma prestação de contas, rapidamente, de algumas ações, tanto da Secretaria de Assistência Social, como da Secretaria de Saúde. Então, recapitulando, Secretaria de Assistência Social, distribuição de cestas básicas, programa Primeira Infância para gestantes, distribuição no programa Primeira Infância de leite, fralda, aveia, álcool, máscaras e livros educativos para o programa, as pessoas contempladas do programa Primeira Infância. A Secretaria de Assistência Social dispensou na última semana cestas básicas para os profissionais, os trabalhadores que põem barraca de São João, diante da suspensão
e das dificuldades dessa categoria, desse segmento que se prepara o ano todo para esse momento do São João. A Secretaria de Assistência Social fez mais essa ação, atendendo a reivindicação da Associação dos Informais. Confecção e entrega de máscaras, álcool em gel, sabão líquido, sabonete líquido, que são os kits. Fizemos essa ação na Sapucaia, Zona Rural, Tabocal, Avenida e Pedra Branca. Hoje, nesse exato momento, está acontecendo uma ação da assistência social no Açougue Velho e lá no Nova Canaã, que é aquela ocupação que todos nós somos sensíveis a ela. Amanhã nós estaremos do social na Mina do Sapé, levando para a Zona Rural o olhar e mostrando à Zona Rural a preocupação do nosso governo. Nesse exato momento também, no centro da cidade, o social está desenvolvendo uma ação com uma campanha educativa, com carro de som no centro da cidade, entregando mais máscaras, mais álcool em gel e sabonetes para a higienização. Implantamos o Sopa nos bairros toda quinta-feira. Amanhã nós estaremos na invasão do Derba, levando o programa Sopa no Bairro para a população da invasão do Derba. Entregamos em domicílio 10 mil senhas e retornamos para resgatar 10 mil senhas de peixe da Semana Santa em 10 mil lares para evitar filas e evitar aglomerações, ajudando na organização das filas nos bancos e lotéricas e também antecipando todo mês o pagamento do programa Cartão Saldo Cidadão, 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade. Nós mantemos o programa, mesmo diante dessa crise de arrecadação, e estamos todos os meses antecipando esse benefício, o pagamento desse benefício, como nós já fizemos nesse mês. Na saúde, lembrando, vacina domiciliar, drive-thru para vacinação, instalação de pias públicas, desinfecção de postos de saúde, de complexo policial, de praças mais frequentadas da cidade, também da Feira Livre, conjuntamente com a Secretaria de Agricultura, entregando máscaras na Feira Livre, entrega de medicamentos em domicílio, de colírio, de vitamina C, de medicamentos para as pessoas que tinham o prontuário atualizado. A Secretaria de Saúde também entregou a UPA 24 horas, depois de uma década, a população aguardando da nossa cidade. Chegou em um bom momento, no momento que a cidade e a população mais precisava. Pagamos hoje a primeira fatura da UPA, graças a Deus, depois de 30 dias de funcionamento. Centro de testagem foi criado em Santo Antônio de Jesus. Esse centro de testagem já fez o teste de 900 pessoas na nossa cidade. É uma informação que eu sei que a população não tem. Então nós criamos um centro de testagem e nesse centro de testagem, fora as outras testagens dos laboratórios que aí são particulares e do LACEN, mas no nosso centro criado para testagem já foram feitos mais de 900 testes rápidos. E também a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, entregou um centro de monitoramento, onde os profissionais de saúde têm se dedicado muito, exaustivamente, para monitorar mais de 400 pessoas nessa cidade, o que com certeza é o maior desafio e a maior dificuldade que nós estamos tendo. Não é fácil, gente. Você monitorar uma, duas é fácil, mas monitorar mais de 400 pessoas tem sido um trabalho muito difícil. Eu tenho feito isso em algumas vezes para ajudar pessoalmente. Ontem, vocês viram, gravei um vídeo para comunicar acerca dessa coletiva, 11 horas da noite, ainda na Secretaria de Saúde, trabalhando exaustivamente nessa luta para combater a Covid-19. De forma que
e o desafio de monitorar através da central de monitoramento, que tem médico, que tem psicólogo, que tem vários profissionais, dividimos a cidade e tem um profissional responsável pelo monitoramento de cada parte de pessoas que residem em cada parte da cidade. Se vocês perguntarem aos nossos profissionais, falar o nome de qualquer pessoa que passou pelo posto de saúde, o profissional vai, como fez recentemente em um veículo de comunicação da cidade, o profissional vai relatar categoricamente, com riqueza de detalhe, a caminhada daquela pessoa do dia que entrou no posto de saúde para frente, com detalhes. Isso nós temos o nome detalhado de cada pessoa. A gente percebe em alguns momentos, até por falta de informação, algum tipo de crítica. Claro que as críticas são sempre importantes, sempre construtivas, mas quando você vai para a realidade e pega o caso a caso, você percebe que é totalmente diferente do que foi noticiado, o que foi abordado, a exemplo de uma pessoa que buscou ontem um veículo de comunicação, um programa, uma emissora, e fez um relato, e na mesma hora a profissional de saúde entrou e desconstruiu totalmente esse relato, porque era improcedente. E a profissional entrou ao vivo e fez uma retrospectiva de toda a atenção e cuidado que o poder público teve com a pessoa. Agora, é muito difícil você informar para uma pessoa por telefone: olha, você precisa ficar em isolamento, você pode fazer um teste rápido daqui a 10 ou 14 dias. Difícil deixar essa pessoa em casa. Normalmente as pessoas não, em alguns casos as pessoas não seguem a orientação, e mesmo sendo orientada para ficar em casa, circula. Mesmo sendo informada que o teste rápido, para ele ter precisão, ele precisa ser feito depois do 10º dia, do 10º ao 14º dia, algumas pessoas não compreendem e querem fazer o teste rápido na mesma hora ou no outro dia. Ora, nós não temos testes para todas as pessoas, não temos. Então nós temos que otimizar, nós temos que orientar a população como utilizar esse teste que nós estamos disponibilizando no nosso centro de testagem. Então, algumas pessoas compreendem, outras se antecipam e vão no laboratório particular. O laboratório particular não pode deixar de fazer, até porque é privado, e aí muitas pessoas, mesmo no laboratório particular explicando, a pessoa diz: não, eu quero fazer. Aí faz o teste, mesmo não sendo no momento adequado, no momento preciso, no momento mais preciso. E depois, algumas pessoas acabam responsabilizando o município. Eu fiz no laboratório particular porque o município não disponibilizou, ou fiz no laboratório particular porque não quis esperar a data que estava agendada. Tem uma fala também no decorrer da semana de uma pessoa que buscou a imprensa da cidade. O teste estava marcado para segunda-feira, a pessoa não esperou, fez sexta particular. Então, esse fluxo é muito importante que seja explicado. Eu quero muito pedir a todos vocês, porque na verdade é um serviço de extrema importância que a imprensa da cidade pode oferecer à população, que é essa informação no momento de pânico, no momento de pandemia, no momento de aflição das pessoas na nossa cidade. Então eu queria pedir exaustivamente a todos vocês mais essa contribuição, até em nome da nossa população. E para finalizar a minha fala, eu gostaria de dizer que está previsto ainda no nosso plano de contingenciamento do social, kits alimentação para os deficientes visuais, que a Secretaria de Administração já está diligenciando para disponibilizar, kits alimentação para os idosos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, além de kits lanche para as crianças do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e para os adolescentes também dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de maneira que a Prefeitura não para,
não para mesmo, nós estamos trabalhando duro e nós contamos com a colaboração de todos vocês, da população, e dizer ao comércio que nós, a partir de agora, estamos montando um grupo, a partir de já, também com antecedência, para, junto com o comércio, junto com as entidades, junto com os nossos conselhos, nós possamos começar imediatamente, junto com todos, discutir como será a reabertura do comércio de Santo Antônio de Jesus lá na frente. Lá na frente nós vamos começar a discutir imediatamente para que no momento da reabertura nós possamos abrir de uma forma muito mais consciente e de uma forma muito mais, digamos, muito mais eficiente. Foi a palavra que eu já usei, se foi repetir o termo. Mas a ideia é essa, que a gente possa retomar as atividades no momento que for retomado, com muito mais consciência, com muito mais praticidade, com muito mais ações para desacelerar essa curva aí que nos preocupa muito de pessoas contaminadas. Acabei de tomar conhecimento, não sei se procede, um óbito, é o 4º óbito aqui de Santo Antônio de Jesus. A gente lamenta, tomei conhecimento também de 2 óbitos numa cidade vizinha nesse momento. Então eu lamento profundamente. Quero aproveitar aqui, eu queria muito poder citar o nome das pessoas, fazer referência aqui publicamente, para que a gente possa falar para essa família que nesse momento precisa de uma fala, precisa de um carinho muito mais direcionado, mas infelizmente para preservar as pessoas, a gente não pode falar o nome das pessoas, mas eu queria me solidarizar, deixar o meu pesar da Prefeitura Municipal para todas as famílias que perderam seus entes queridos por conta desse vírus. Um grande abraço e estou aberto para as perguntas e, antes disso, passar a palavra para o secretário Leandro para uma breve consideração. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o prefeito da cidade, Rogério Andrade. Em nome do prefeito, saudar a todos os santo-antonienses, sobretudo nesse momento que evocamos a absurda união da parte da nossa população, cumprimentar os veículos todos de imprensa aqui neste momento, através de vocês, saudar a todos os integrantes da Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Jesus, aos profissionais que absurdamente e absolutamente trabalham cotidianamente nessa brilhante tarefa de servir ao próximo, e também reforçar o nosso maior apreço, maior acolhimento e sentimento a todos os nossos pacientes e as famílias e os pacientes que enfrentam um momento realmente delicado da Covid-19, no enfrentamento da doença. Por vezes, famílias sofrem absurdamente o distanciamento, a necessidade de mais informações, o padecer de um paciente, como o prefeito anunciou agora há pouco, mas uma realidade triste, todavia uma realidade, mas um óbito documentado em Santo Antônio de Jesus, mas que prevalece, sem sombra de dúvidas, para finalizar minhas palavras e deixar aqui todo e qualquer tipo de questionamento por parte de cada um de vocês, membros dessa imprensa oficial, que prevalece o porvir, que prevalece o futuro e que prevalece, sobretudo, a proteção de Deus. Sobre a proteção de Deus, iniciamos hoje mais uma coletiva de imprensa. Muito obrigado.